Meu nome é Cláudia, né? Eu sou. é, Agora eu estou fazendo doutorado na área de mudanças climáticas e modelagem com o professor Ricardo. Eu me formei em agronomia e fiz o mestrado aqui na Me formei em agronomia no Instituto Federal de São João Evangelista e fiz o mestrado aqui na UFVJM na área de horticultura e pastagem. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o cenário atual dos biocombustíveis líquidos no mundo. Eu escolhi este tema porque, por ser um tema que está sendo muito falado, né, hoje em dia, devido aí ao aquecimento global, né, grandes emissões de gás carbônico, e com isso, essa produção de biocombustíveis está sendo crescente aí no mundo inteiro. E, além disso, nós, né, da área aí da agronomia, somos um dos principais, né, responsáveis aí por essa produção de biocombustíveis, por ele ser proveniente, né, de biomassa vegetal, principalmente. Então, antes de falar um pouco sobre os biocombustíveis, eu vou falar um pouco sobre a matriz energética. Então, o que é a matriz energética? A matriz energética, ela representa toda a quantidade de energia que tem no país. Então, por exemplo, aqui eu tenho a matriz energética do mundo. E aqui a gente pode observar que a maior parte da, da energia que é utilizada no mundo, ela é proveniente aí de fontes de energias não renováveis, de combustíveis fósseis, né? Que traz aí diversos malefícios aí para o nosso ambiente. Como, por exemplo, o carvão, que é 27%, o petróleo aí com 31,9%, o gás natural com 22%, e a energia nuclear aí corresponde a 4,9%, e uma pequena parcela no mundo que é originário de energia renovável, que entra aí 2,5% da hidráulica e 9,8% proveniente da biomassa. Comparando essa matriz energética com a matriz energética brasileira, a gente pode observar que tem uma diferença bem grande. Enquanto a matriz energética mundial, a maioria é proveniente de fontes de energia não renovável, aqui no nosso país, a gente tem uma grande parcela que é originária de energia renovável. Então, nossa matriz energética atualmente, cerca de 36% dela é proveniente, né, de toda a energia consumida no país, produzida e consumida, é de petróleo, 12% de gás natural, 12,6% é hidráulica, outras fontes de energia renovável aqui é 0,7%, lenha e carvão 8% e 5,4% de energia de outras fontes de energia renováveis. E eu queria chamar a atenção aqui para os derivados da cana, que corresponde a 17,5% na nossa matriz energética, o que mostra a grande importância da cana-de-açúcar aí para o nosso país, sendo que só a cana-de-açúcar aí representa 17% da nossa matriz energética. Então, o nosso país tem aí um pouco mais de 40% da nossa matriz energética proveniente de fontes de energias renováveis. Então, a gente tem as fontes de energia não renováveis, que aí seria o petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear, que são as fontes de energias mais utilizadas, né, no mundo todo. E a gente tem as fontes de energias renováveis, que consistem em energia geotérmica, né? Energia solar, que também está crescendo, energia eólica, a hidrelétrica, que é bastante grande no nosso país, e nós temos a energia proveniente da biomassa, que é a energia que vai estar sendo aí, né, utilizada para a produção dos biocombustíveis. Bom, então o que é biocombustível?
Biocombustíveis são todos aqueles os combustíveis que são provenientes de biomassa vegetal, que podem estar substituindo parcialmente ou totalmente os combustíveis fósseis, como os petróleos, gás natural, né, o carvão. E esses biocombustíveis, eles podem ser divididos em combustíveis sólidos, gasosos e líquidos. Os sólidos são aqueles biocombustíveis como, por exemplo, os pellets, a lenha, né? Essa casca aí de madeira que podem ser queimados, né? E para serem utilizados em lareira, essas coisas assim. A gente tem os biocombustíveis gasosos, que são os biocombustíveis, como por exemplo o biogás, que até uma a das maiores fontes aí, né, de biogás, por exemplo, podem vir de produções de suínos, né, que é um exemplo muito comum. E a gente tem os biocombustíveis líquidos, que são os biocombustíveis que a gente vai estar abordando aqui hoje. Então, dentre os biocombustíveis líquidos aí, os mais utilizados, assim, digamos, os principais aí, a gente tem o etanol, o biodiesel e a bioquerosene. Como que são classificados esses biocombustíveis? Então, a gente tem os biocombustíveis primário e secundário. Os biocombustíveis primários são aqueles biocombustíveis que vêm diretamente ali que não passou por nenhum processo assim, químico, que essa matéria-prima não passou por nenhum processo químico, como, por exemplo, as lascas de madeira, a lenha, os pellets, dejetos de animais. E a gente tem os biocombustíveis secundários, que eles podem ser subdivididos em biocombustíveis de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Os biocombustíveis de primeira geração são aqueles biocombustíveis provenientes que foram produzidos por meio da tecnologia convencional. Então, são aí, tem como substratos aí a semente, os grãos, né, os açúcares, sendo que esses biocombustíveis, eles competem aí diretamente com a indústria de alimento. Então, aí a gente tem, por exemplo, o bioetanol, né, que é o mais utilizado, o etanol mesmo, proveniente da fermentação de amidos. A gente tem o biodiesel por transesterificação de óleos vegetais. E a gente tem os biocombustíveis de segunda geração, que já são aqueles biocombustíveis que passaram por um processo mais complexo. Então, os substratos geralmente desses biocombustíveis são provenientes de biomassa ligonocelulósica, desculpa, ligonocelulósica, e eles, por exemplo, seria um bagaço da cana, né? Então, passam por um processo mais complexo, que é os biocombustíveis de primeira geração. E, geralmente, eles não estão aí competindo diretamente com a indústria de alimento, não. E a gente tem os biocombustíveis de terceira geração, que são aqueles biocombustíveis que são produzidos a partir de algas. Então, envolve a fermentação dos carboidratos das algas. E ainda, hoje em dia, a gente tem aí os biocombustíveis, na verdade, vai ser, né? Vai ser lançado aí, tá em processo, né, de fabricação desses biocombustíveis de quarta geração. Esses biocombustíveis de quarta geração, eles têm a pretensão de retirar o CO2 da atmosfera que tenha sido emitido muito antes que os biocombustíveis fossem produzidos. Então, o que seria isso? Seria, por exemplo, plantando aí árvores com maiores capacidades de armazenamento de CO2, por exemplo, que essas árvores, né, durante aquele processo ali, né, que ela está em campo, então ela vai estar armazenando muito CO2 e quando for fazer o biocombustível dessas árvores, consequentemente vai dar um balanço energético mais alto, né, mais favorável, porque ela já vai ter armazenado muito mais CO2 do que vai estar emitindo durante o processo ali de estar fabricando aquele biocombustível. Também vai ter
vão tentar, né, utilizar mais outras culturas energéticas tolerantes a secas, espécies de gramíneas tolerantes a solos ácidos. Então, plantas com propriedades mais adequadas no processo de bioconversão. Como que está a produção de biocombustíveis hoje, atualmente? Em primeiro lugar, aí, o maior produtor de biocombustível do mundo atualmente é os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam aí 39,9% de toda a produção, né, de biocombustível do mundo, sendo que ele teve um aumento de 2017 para 2018 de 2,6%. Então, nesse período aí, ele produziu cerca de 38 milhões de toneladas de biocombustível, né? E principalmente esse biocombustível, uma grande parte é proveniente do milho, fazendo etanol do milho. O Brasil ocupa aí a segunda colocação, ele representa cerca de 22% de toda a produção mundial de biocombustível. Isso deve-se provavelmente a grande produção aí, né, da cana-de-açúcar, como mostrei anteriormente para vocês, que ela é muito importante aqui no país. Além disso, também tem a soja, né, que produz aí, está sempre aumentando aí a produção de biodiesel através de óleo de soja. E o Brasil teve um aumento aí de 17,2% no ano de 2017 a 2018. Provavelmente esse aumento deve-se ao aumento na produção de biodiesel, já que o país, né, lançou uma lei que obriga o aumento de 1% a cada ano que tem que ter de biodiesel misturado ao combustível convencional, ao diesel convencional. Em terceiro lugar, a gente tem a Indonésia, que representa 5,1% de toda a produção de biocombustível do mundo, sendo que essa porcentagem aí dela é mais referente à produção de óleo de dendê, porque a Indonésia ela é a maior produtora de dendê do mundo, sendo que o dendê é uma das culturas, né, que mais produz óleo no mundo. E ela teve um aumento de 2017 para 2018 de 80,5%, porque ela está com essa pretensão, né, de diminuir as emissões de CO2 lá no país. Eu queria chamar a atenção aqui também, porque se vocês repararem, só o Brasil e os Estados Unidos representam aqui cerca de 62% de toda a produção de biocombustível do mundo. Então, o que não é interessante, né, o que mostra que os outros países, né, têm que estar aumentando aí essa produção de biocombustível também. Em quarto lugar, a gente tem a Alemanha. A Alemanha é a maior produtora na Europa, né? Representa aí cerca de 3,6% de toda a produção de biocombustível e teve um aumento de 4,6%. Esse aumento tende a aumentar com o tempo na Alemanha, já que o governo alemão ele vai proibir carros a combustão a partir de 2030. Então, não vai ter mais carro a combustão com fontes de energias fósseis, né? Então, ele vai utilizar a maior utilização de carros elétricos ou então com combustíveis de fontes renováveis. A China também está aí em quinto lugar na produção mundial de biocombustível. Ela representa cerca de 3,2% de toda a produção de biocombustível do mundo e teve um aumento de 44,4% do ano de 2017 a 2018. Esse aumento na China deve-se provavelmente ao tratado que ela fez em 2016, né? Que ela comprometeu a colocar 10% de etanol misturado, né? A gasolina comum lá. Ela tinha prometido adquirir isso até 2020. Aí eles começaram, né,
aumentar aí, né, a produção de biocombustível para chegar a alcançar essa meta. Entretanto, eu vi uma reportagem já mostrando que ela não conseguiu alcançar essa meta, e aí a China suspendeu o lançamento nacional de etanol agora em 2020. Isso deve-se à produção lá de milho deles, que eles tiveram muitos problemas, que o milho nasceu atrofiado, e aí eles optaram por suspender essa meta, né? Em sexto lugar, a gente tem a França, que representa 2,9%, e teve um aumento aí de 4,6% do ano de 2017 para 2018. A França também é um país que está iniciando agora, né, a produção de biocombustível, ainda é pequena, mas tende a crescer muito. A Argentina tá aí em sétimo lugar, foi o único país que apresentou uma redução na produção de biocombustível. Isso ocorreu provavelmente devido ao aumento do imposto de 8 a 15% sobre as exportações de biocombustível no país. A Argentina já chegou a alcançar o quarto lugar, né, na produção mundial de biocombustível, e hoje está aí sofrendo aí esse problema aí na área. Mas tudo indica que vai diminuir novamente esses impostos e vai voltar a produzir normalmente. A Tailândia, ela representa cerca de 2,2% de toda a produção mundial de biocombustível do mundo e está aí em oitavo lugar. A Tailândia, ela é a quarta produtora maior, está em quarto lugar na produção de cana-de-açúcar do mundo. A cana-de-açúcar lá nesse país tem uma importância muito grande. Inclusive, até por curiosidade, eu estava vendo que os dois maiores times de futebol lá da Tailândia, eles são das maiores empresas de cana-de-açúcar. E quando tem torneio lá desses dois times, o torneio é até chamado de torneio da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar lá, ela tem uma importância muito grande e é um país que provavelmente vai investir aí muito no ramo de biocombustível, por meio da cana. A Holanda é outro país aí também que está crescendo muito a produção de biocombustível, teve um aumento aí de 26,9%, e isso deve-se a uma meta, né, um tratado, né, que ela fez de estar aumentando de 20% na matriz energética dela, né, ter 20% de energia renovável até 2020. A Espanha, embora a produção seja aí pequena, né, de cerca aí de 1 milhão de toneladas, ela está aumentando muito e, e teve um aumento aí de 19,5% na produção de 2017 para 2018. Então, agora falando um pouquinho sobre os biocombustíveis. Um dos principais biocombustíveis é o etanol. O etanol, ele é proveniente do processamento e da fermentação, né, de culturas como a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba, a batata. Então, a gente tem dois tipos de etanol: o etanol hidratado e o etanol anidro. O etanol hidratado, como o próprio nome já diz, né, tem cerca de 4 a 5% de água misturada a esse etanol. E a gente tem o etanol anidro, que é aquele etanol que é misturado junto à gasolina, que ele não tem nada de água. O maior produtor atualmente de etanol no mundo é os Estados Unidos, principalmente com o milho, que tem aí cerca de 54% da produção de etanol. Em segundo lugar, vem o Brasil, com a produção aí de 30% de todo o etanol do mundo, sendo que no Brasil a maior matéria-prima, né, utilizada aqui para a produção de etanol é a cana-de-açúcar.
Então, aí no ano de 2018 e 2019, o Brasil teve uma produção aí de 33 bilhões de litros de etanol provenientes da cana-de-açúcar. É, com isso, né, ainda tende a aumentar muito ainda a expansão ainda da cana e torna essa cultura de grande relevância no país. Essa grande produção aí de etanol aí no Brasil, a maioria desse etanol fica aí para o consumo interno, principalmente devido à legislação, né, do etanol, que diz o seguinte: a resolução do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, número 1, de 4/3/2015, fixa a obrigatoriedade em 27% no E27 na gasolina comum e 25% no E25 na gasolina premium. Então, devido a essa legislação aí, que é obrigada a ter o etanol misturado à gasolina, uma grande porcentagem dessa produção de etanol aí é para o consumo, a maior parte é para o consumo interno, para satisfazer a lei, né? Então, a gente sabe que a maior parte do etanol aqui do Brasil é proveniente da cana-de-açúcar. Entretanto, tem uma cultura aí que está crescendo muito no Brasil e que tende a aumentar muito, que seria o etanol à base do milho. Aqui tem uma projeção, né? Um histórico, uma projeção da produção de milho e etanol de milho no Brasil e mostra as tendências, né, de estar aumentando essa produção aí no Brasil. Essas porcentagens aqui é referente à participação de etanol de milho sobre a produção total de etanol brasileiro. Então, no ano de 2018 e 2019, o Brasil teve aí uma produção de cerca de 660 milhões de litros de etanol. E 2019 para 2020, 1,4 bilhões de litros de etanol. Espera-se aí um aumento aí de 8% de 2020 para 2021, alcançando aí 2,6 bilhões de litros de etanol. E no ano de 2028, espera-se aí que o Brasil vai estar produzindo cerca de 8 bilhões de litros de etanol aqui, né, no país proveniente do milho. Vai ter um aumento aí de cerca de 20%. As perspectivas, assim, com base na produção do milho, vem de que a oportunidade de aquisição de matéria-prima a preços competitivos, né, já que, por exemplo, nos últimos anos aí tem obtido grandes produções na cultura do milho, então isso faz com que o preço fique mais, né, fique mais acessível, né, os custos para a produção de etanol à base de milho fique melhor. E também, outra perspectiva seria o aproveitamento da infraestrutura de cana-de-açúcar, já que tende a estar produzir o etanol, né, junto aí com essas indústrias produtoras de cana-de-açúcar, e daí está produzindo o etanol de milho, aproveitando toda a estrutura a infraestrutura que já tem sendo utilizada pela cana-de-açúcar. Outro biocombustível aí muito importante aí no mundo e que está crescendo cada vez mais é o biodiesel. O biodiesel, ele é um biocombustível proveniente, né, de óleo vegetal ou óleo animal, no qual esse óleo vai ser misturado, né, com o etanol ou o metanol e através aí de um catalisador vai passar pelo processo de transesterificação que vai dar origem aí ao biodiesel e à glicerina, né? A glicerina utilizada para outras coisas, outros fins farmacêuticos, e o biodiesel aí que vai estar sendo inserido
junto com a gasolina comum para ser utilizada aí no transporte ou outros fins, né? Atualmente no Brasil, como matérias-primas mais utilizadas na produção de biodiesel, a gente tem a soja, né, que é a maior produtora de biodiesel, né, do Brasil, com cerca aí de 69,9%. Em segundo lugar, tem a gordura bovina, com cerca de 3,7%. E aqui, ó, que eu queria mais chamar a atenção, que são as culturas que estão mais crescendo aí, que são as culturas mais promissoras para a produção de biodiesel, que estão hoje mais ou menos, é isso também, esse aqui, esses dados referentes a 2017, mas é 0,9% a 0,2% da canola, né? Mas isso tende a aumentar para estar produzindo biodiesel aqui no país. Atualmente, a legislação diz o seguinte, em relação ao biodiesel, que a resolução número 16 de outubro de 2018, elaborada pelo CNPE, fixa a obrigatoriedade da mistura de biodiesel ao diesel fóssil em 12% em 2020 e crescente a cada ano. Então, se, por exemplo, 2020, 12%, 2021, 13%, 2022, 14%, e assim vai até chegar ao limite máximo de 15% em 2023. Então, por isso que a produção de biodiesel só tende a aumentar no país, né? E como hoje em dia a maior produtora de biodiesel é a soja, né? Só que, entretanto, a soja também está aí no ramo do alimento, né? E tem muitos conflitos quanto ao alimento e à produção de energia, né? A produção de energia não pode interferir na produção de alimentos. Então, há aí uma necessidade de haver uma diversificação de matéria-prima, que no caso está trazendo outras culturas, né, para estar aumentando aí essa produção de biodiesel por meio de outras matérias-primas. Como espécies promissoras aí para o biodiesel, a gente tem o dendê, que é a espécie assim, né, que é a maior produtora de óleo no mundo. Essa espécie ela pode produzir aí cerca de 4 a 6 toneladas de óleo por hectare. Em comparação com a soja produz cerca de 500 quilos de óleo por hectare. Então, o dendê é uma cultura que, né, produz bastante óleo. Entretanto, tem havido aí grandes desafios quanto à produção dessa cultura devido ao desmatamento que ela causa. Atualmente, no Brasil, tem aí 250 mil pés plantados por hectare. São produzidos, né, 250 mil litros de óleo, desculpa, por hectare dessa planta aí no Brasil. Eu achei essa reportagem aqui interessante, que fala do Dendê, que o biodiesel de óleo de palma deixa de ser renovável na União Europeia. Então, o que aconteceu? O biocombustível é de alto risco de mudança de uso indireto da terra, é aquele biocombustível que causa aumentos acima de 10% de expansão em florestas, que tem uma produção anual aí de acima de 1% desde 2018 e que afeta mais de 100 mil hectares né, no país. No caso, a palma lá na Europa, ela causou uma expansão aí, foi de 69%, na Malásia de 15% e no mundo 16%. Então, devido a esse aumento aí na expansão lá na Europa, como causou muito desmatamento, então em 2030, lá na Europa, ela vai concorrer com combustível fóssil na Europa. Então, ela vai deixar de ser, o óleo da palma vai deixar de ser uma energia proveniente de fonte renovável e vai ser considerada de fonte não renovável devido ao desmatamento. Outra espécie promissora aí que tem crescido muitos estudos acima é a macaúba, né? Ela é uma espécie perene, ela é uma cultura nativa do Brasil, o que por isso tem aumentado muitos estudos dela aqui na região, né? Por já ser daqui.
tem uma alta versatilidade, então, no caso, ela é utilizada na área farmacêutica, né, para energia, para diversos fins, e a produção dela é muito parecida com o dendê, que é de 4 a 6 toneladas de óleo por hectare. Tem-se relatado aí reduções de 10 toneladas de hectare de CO2 por hectare. E um dos problemas aí seria o melhoramento acima dessa planta, que ainda está se estudando isso. Aqui é um estudo que eu encontrei que está mostrando o custo da produção de óleo, custo por tonelada de óleo, quanto sairia dessas 3 culturas. E comparando aqui com a soja, o custo para a produção de 1 tonelada de óleo da macaúba sairia R$ 277,85, sendo que para a soja seria R$ 420 por hectare, né? Então, o que mostra que é uma cultura muito promissora. Outra cultura promissora aí, a gente tem a canola. A canola é a terceira maior produtora no mundo de óleo, depois da soja e do dendê. De 1 a 1, ela pode produzir aí cerca de 1 a 1,5 toneladas de óleo por hectare. O Brasil tem cerca de 40 mil, produz, né, 40 mil toneladas de óleo por hectare. E uma das vantagens dela é o ciclo curto, né, que cheguei até 120 dias, só que, entretanto, a produção ainda não atende o mercado brasileiro. O que tem se feito é utilizada ela na safrinha, né, no meio aí da safra aí de soja. Outro biocombustível aí que tem sido promissor aí os biocombustíveis para avião. O biocombustível para avião, que é a bioquerosene, né? Hoje em dia é utilizada a querosene, né? Convencional, e tem crescido aí os estudos acima da produção de bioquerosene. Esses biocombustíveis são denominados aí qualquer combustível alternativo para aviação, incluindo biocombustíveis, deve cumprir os mesmos padrões de desempenho dos combustíveis para aviões convencionais. Então, que é o que tem sido assim o mais difícil aí, né, para estar adquirindo esse biocombustível, porque ele tem que ter a mesma infraestrutura do combustível convencional. Então, tem que produzir o biocombustível, entretanto, não pode mudar nada no processo já de fabricação convencional, que é denominada aí os biocombustíveis DROP. E, com isso, tem havido aí essas limitações para a produção desse biocombustível para avião devido a isso. Então, a STM, ela colocou, né, como o critério aí, critérios que procuram garantir a qualidade do combustível antes e depois da mistura com a querosene, e não pode haver a necessidade de nenhuma alteração nos equipamentos. Quanto às perspectivas para a utilização aí da bioquerosene no Brasil são grandes, principalmente por causa da área, né, que o Brasil tem. Igual aqui eu trouxe um esquema aqui, né, mostrando como que é a distribuição da área hoje brasileira, que mostra aqui que a maior parte é de área protegida, né, e tem 23% aí de pastagem, que muitas dessas pastagens ainda é de área degradada, e aqui cerca de 7,1% é proveniente da agricultura. Então, ainda é pouca, né, a área aqui utilizada aqui no Brasil para agricultura. Então, seria utilizando, né, uma parte dessa área aqui para produzir o biocombustível, e também nessas áreas aqui degradadas, essas pastagens degradadas, utilizar aí para estar produzindo culturas para a produção de bioquerosene. Então, as perspectivas no Brasil são grandes por causa disso.
Então, no Brasil, a bioquerosene pode ser utilizada voluntariamente em mistura com a querosene fóssil. Atualmente, não tem nenhuma lei que obriga a utilização de bioquerosene junto à querosene, igual os outros biocombustíveis. Aqui é um trabalho que mostra as matérias-primas potenciais para estar sendo produzida essa bioquerosene. E as principais, segundo a conclusão aí do trabalho, de acordo com o balanço energético, né? Ou seja, o tanto que ela utilizou de energia para produzir e o tanto de energia que conseguiu produzir com essas matérias-primas, né? Então, as culturas mais promissoras foram aí a cana-de-açúcar, com 71%, eucalipto e o capim-elefante, com 82%. Aqui também é um outro trabalho que está comparando, né, outras matérias-primas, no caso aqui a soja, a açúcar e a madeira, né, proveniente de eucalipto e pinos, e aí está comparando a produção anual de energia, né, e daí chegou a conclusão aí que a matéria-prima mais promissora no Brasil para produzir bioquerosene seria a cana-de-açúcar. Ela tem aí a maior produção, né, de energia e quando comparada à soja. Só que devido à soja ainda ter essa importância grande, inicialmente, provavelmente, a produção de bioquerosene vai ainda partir da soja. Aqui também é um outro trabalho que mostra o custo que seria essa bioquerosene, considerando o produto final, como se estivesse produzindo ela assim, normalmente, com os parâmetros de hoje, né? E o custo dela, aproveitando aí a oportunidade de matéria-prima. O que seria o custo de oportunidade de matéria-prima? É o valor que teria de ser renunciado se fosse vendido a mercados alternativos. Então, então aqui a gente tem várias matérias-primas, né? Eucalipto, palma, açúcar, no caso, cana-de-açúcar. Então, por exemplo, teve uma grande produção ali, né? Então, vai vender essa matéria-prima para a produção de biocombustível. Então, no caso, sairia com um preço menor. Além disso, esses preços também vai variar aí de acordo com a logística, de acordo com a refinaria. Então, esses preços podem ser muito menor, né, do que o preço convencional, que seria normalmente. Considerando o custo de oportunidade de matéria-prima, aqui todos os biocombustíveis aqui com essas culturas aqui sairia mais baratos, só a soja aqui que não sairia mais barato que a bioquerosene convencional. Agora, se for considerar o produto final, sem aproveitar essa oportunidade de matéria-prima, só que o bagaço e a madeira teria preços inferiores à querosene convencional. Então, a bioquerosene ela pode ser competitiva com os preços atuais da querosene, né, que vai depender do mercado atualmente, né? Incertezas e recomendações quanto ao mercado de bioquerosene no Brasil. Então, as maiores incertezas aí é quanto à escala e rendimento das culturas energéticas, né? Ainda não tem muitos estudos sobre isso. O pacote tecnológico para produção em larga escala, a falta de estrutura laboratorial necessária para a certificação desses biocombustíveis, o custo da bioquerosene, né, que vai depender aí do mercado, se não vai promover muitas mudanças no uso da terra, igual não pode ter essa expansão muito grande, né, de culturas mudar muito, né, e a questão de que essa energia não pode interferir na produção de alimentos. A produção dessas matérias-primas para a energia não pode interferir na produção de alimentos. Por que tem tanto essa questão aí com os biocombustíveis atualmente? Isso deve-se a um acordo que foi denominado Acordo de Paris, né, que foi realizado em 2015,
que teve como principal objetivo reduzir o aquecimento global. Esse acordo foi realizado aí entre diversos países, foram cerca de 195 países que participaram desse acordo e comprometeram a estar diminuindo as emissões de CO2 no mundo. O Brasil, ele comprometeu a estar diminuindo, aumentando, né? Na verdade, diminuindo, eu pus essa setinha aqui, mas na verdade está diminuindo 37% as emissões de gás carbônico até 2025 e de 43% até 2030. Além disso, ele comprometeu, está aumentando aí, passando a ter 45% de energia renovável na matriz energética, acabar com o desmatamento ilegal e ter 18% de biocombustível na matriz energética. Então, por isso que tem aumentado muito aí as pesquisas quanto às culturas promissoras aí para produção de biocombustível, para atender esses requisitos. E também o uso de tecnologias limpas no setor industrial. Aí, para atender esse Acordo de Paris, o Brasil foi criado aí esse programa que chama RenovaBio, que é um programa do governo federal lançado pelo Ministério de Minas e Energia em dezembro de 2016, que tem aí como principal objetivo expandir a produção de biocombustível no Brasil, baseado na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, econômica e social e compatível com o crescimento do mercado. Então, esse programa aí veio para ajudar, né, os produtores aí de biocombustível, né, quanto às questões aí de comercialização, de produção, de tudo, para conseguir atender aos requisitos do Acordo de Paris. E aí está diminuindo as emissões de gás carbônico, né, no meio ambiente. Como considerações finais, então, há uma necessidade mundial de desenvolvimento desse tipo de combustível, né, no mundo, de biocombustível, devido às grandes emissões de gás carbônico provenientes dos combustíveis fósseis. Deve haver aí uma melhoria de processos para que a tecnologia não fique apenas em uma pequena parcela dos países, igual eu mostrei para vocês que os maiores produtores aí são os Estados Unidos e o Brasil, e a produção nos outros países são muito inferior. A soja e a cana-de-açúcar são as principais matérias-primas para a produção de etanol e biodiesel, respectivamente, no Brasil. Então, tem que ter aí, né, um aumento aí dessas matérias-primas, de outras matérias-primas promissoras para a produção desses biocombustíveis. E matérias-primas promissoras no Brasil, a gente tem aí o milho para a produção de etanol, o dendê, a macaúba e a canola para biodiesel e o eucalipto e o capim-elefante para a bioquerosene. Era isso, muito obrigada.